Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é quarta-feira, dia de vídeo novo aqui no canal e hoje inicia o mês das profissões. Eu me chamo Alane Cunha e juntamente com a doutora Gabriela Teles, nós temos a missão de ajudar vocês a morarem em Portugal de forma tranquila e principalmente regular. Então, vem comigo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é de uma profissão que já tem aqui no canal, porém, como tivemos várias dúvidas sobre essa profissão, resolvemos trazê-la novamente com algumas atualizações. E hoje vamos falar sobre contabilidade. Pois é, eu resolvi dividir esse vídeo em 3 blocos, então assista até o final, fica aqui comigo, porque vai ter muitas informações para vocês. Bom, o primeiro bloco eu decidi falar sobre aquelas pessoas que estão no Brasil e pretendem ingressar em um curso de contabilidade aqui em Portugal. Aqueles estudantes que não sabem ainda como ingressar em uma universidade portuguesa. O segundo bloco eu vou falar sobre aqueles profissionais que já têm uma graduação, ou seja, uma licenciatura em contabilidade aí no Brasil e como fazer para serem admitidos aqui na ordem dos contabilistas. E o terceiro bloco eu vou trazer uma novidade falando sobre cursos técnicos aqui em Portugal. Então, vamos começar. Bem, gente, então vamos falar para aquelas pessoas que pretendem ingressar ainda num curso de ensino superior de contabilidade aqui em Portugal. Bom, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, que hoje em dia, atualmente, Portugal tem diversas faculdades que aceitam a nota do Enem para ingressarem nessas faculdades. Então, se você ainda não viu esse vídeo, assiste lá. Tem uma conta lá que, inclusive, eu também explico nesse vídeo como é que eles fazem. Então, tem essa opção de fazer pela nota do Enem e acredito que seja uma opção mais facilitada. O conselho é procurar a universidade que você pretende, ou seja, inclusive que você pretende morar, a cidade que você pretende morar, né? Ver ali a faculdade e se ela admite ou não a nota do Enem. Então, já é uma forma facilitada de você ingressar numa universidade portuguesa com a nota do Enem. Outro ponto, se não for pela nota do Enem, tem como você fazer o exame nacional, que é como se fosse o Enem português. É importante chamar a atenção para esse exame nacional, porque é uma prova mesmo que eles fazem aqui, também é como se fosse o nosso Enem aí no Brasil, e tem algumas particularidades, eu também tenho informações sobre isso aqui em vídeo, então confiram lá também. Sem mais delongas, vamos para o assunto que acredito que seja o que eu recebi mais perguntas, eu também vou responder algumas aqui agora nesse bloco, falando sobre pessoas que já possuem a graduação, ou seja, a licenciatura, como eles chamam aqui, na área contábil no Brasil e querem agora ingressar em Portugal, querem saber como é que funciona e querem atuar na área contábil aqui em Portugal. Chama atenção para um primeiro ponto que, pessoal, aqui eles não falam contadores, tá? O termo para contadores é contabilista. E por que eu tô falando sobre o termo? Porque a gente às vezes acha que é um detalhe, que é uma besteira, mas não é. Se você falar contadores aqui, eles não vão saber o que é, porque realmente o termo que eles utilizam é contabilista ou técnico oficial de contas. Nesse vídeo eu vou especificamente falar sobre contabilistas certificados, tá certo? Porque tem outra parte da contabilidade que é como se fosse os auditores aqui, mas eu não vou me estender, senão o vídeo vai ficar enorme para vocês. Então vamos focar mesmo só nos contabilistas certificados, que é os contadores aí no Brasil. Bom, então vamos lá. Você tem uma graduação aí no Brasil em contábeis e quer vir aqui para Portugal. O que é que você precisa ter em mente? Primeiro, vai ser necessário você fazer o reconhecimento do seu diploma da graduação. E o que é isso, Alane? E por que isso? É a primeira coisa, na verdade, que quando você cursa uma faculdade no estrangeiro, que eles cobram aqui em Portugal.
eu diria que a maioria dos cursos você vai precisar fazer esse reconhecimento do seu diploma. E, gente, para vocês entenderem, não é o reconhecimento, você tem um diploma quando você finaliza o curso, e não é um reconhecimento desse diploma, não é não é um selo que eles colocam, não é isso. E só para vocês entenderem, o que é que isso significa? É uma equivalência em relação às disciplinas que você pagou no estrangeiro, ou seja, no caso, no Brasil. E por que isso é importante? Vamos lá, para vocês entenderem, eu vou tentar explicar o máximo de detalhes aqui. Quando você vai fazer uma equivalência nesse nível, o que é que eles vão pegar? Você tem o seu currículo, o seu histórico curricular, não é isso? Que vem ali o nome das disciplinas e normalmente vem com a nota atrelada ao lado. Todas as faculdades, elas emitem isso. Nesse caso, não é apenas isso que eles precisam. Eles vão precisar sim do seu histórico escolar, mas eles vão além, eles vão fazer uma equivalência dos conteúdos programáticos de cada disciplina. Então, eles pedem a sua ementa curricular da sua faculdade. Ou seja, é como se fosse um livrinho mesmo, que vem discriminando todos os conteúdos que você pagou em cada disciplina da faculdade durante os 4, 5, 6 anos de curso que seja a sua faculdade. Então, vamos lá, o que é que eles fazem? Eles pegam essa descrição dos conteúdos programáticos que você cursou, eles vão analisar com a faculdade que você escolheu, por exemplo, você escolhe uma universidade, Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, enfim, uma universidade portuguesa, pública, que são as públicas que fazem esse tipo de reconhecimento, e vai verificar se aqueles conteúdos que você pagou tem a ver com os conteúdos que eles dão aqui, se as matérias, e não diria só as matérias, mas os conteúdos mesmos em si, porque o nome das disciplinas, inclusive, o nome das cadeiras, elas podem ser até diferentes. Vou pegar um exemplo, não sei, uma pessoa que está fazendo reconhecimento para psicologia, no caso. E aí, às vezes na faculdade, no Brasil, ela pagou uma disciplina chamada Teoria da Psicanálise, tá? E aqui em Portugal, essa mesma disciplina, ela é chamada só de psicanálise. Mas ali os conteúdos, eles são iguais, ou eles são praticamente iguais nas duas universidades, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal. E isso serve, resumidamente, isso serve para todos os cursos. Eles vão fazer isso. Em contabilidade também não vai ser diferente. Porém, tem uma a mais aqui. Por quê? Por quê? Porque os tributos, e vamos falar mesmo dos impostos, entre os dois países, são completamente diferentes, entre Brasil e Portugal. Talvez entre Portugal e Itália, não. Talvez entre Espanha e Portugal, não. Mesmo assim, então, por exemplo, os espanhóis que pretendem fazer aqui, eles vão ter uma similaridade muito mais, porque, enfim, eles têm um imposto chamado IVA, enfim. Já no Brasil, não. O imposto de renda, que é chamado aí no Brasil, aqui seria o IRS, eles inclusive não têm nem as taxas similares, né? As alíquotas não são nem similares. Então, aqui existe um imposto chamado IVA, e no Brasil não. Então, são coisas completamente diferentes. E é claro que se você vai fazer essa equivalência do seu diploma para a Universidade Portuguesa, você vai faltar essas matérias, porque você não pagou aí no Brasil, é óbvio. Então, o que é que eles fazem? Eles dizem, ok, vamos tentar ver as disciplinas que temos mais parecidas na universidade que você pagou aí no Brasil, com a universidade que você escolheu aqui em Portugal para fazer essa equivalência. E aquelas matérias que você não tem aí no Brasil, você vai ter que cursar aqui. E quando eu digo você vai ter que cursar aqui, é porque, gente? Porque se você quiser se inscrever na ordem aqui dos contabilistas, eles vão pedir provas sobre essas matérias.
Então, vocês estão entendendo que uma coisa está ligada à outra? Quando eu falei no outro vídeo de que vai ser necessário pagar matérias aqui em Portugal, é em relação a essas matérias que não tem aí no Brasil e você vai ter que pagar aqui em Portugal. E eu recebi perguntas como: eu tenho a graduação no Brasil de contabilidade, estou fazendo um mestrado aqui em Portugal e quero ser habilitado na área aqui de contábeis. Então, como é que eu vou fazer? Ou seja, se você está exercendo um curso aqui em Portugal, fazendo um mestrado, você obviamente vai pagar disciplinas, inclusive até com aprofundamentos a mais, né, no mestrado, dependendo aí do mestrado que você esteja fazendo, para estar apto para fazer essas provas, junto à Ordem dos Contabilistas. Então, se você, mesmo que você tenha feito essa graduação no Brasil, mas você está fazendo um mestrado aqui, importante ressaltar que, mesmo quem faz um mestrado aqui, provavelmente também tem que fazer esse reconhecimento, tá? Tem universidades que elas exigem esse reconhecimento do diploma da sua graduação, porque uma coisa é você fazer uma graduação, outra coisa é você fazer mestrado. Então é importante também vocês estarem atentos a isso. As universidades, elas exigem também que você faça esse reconhecimento do diploma da sua graduação. Se você tem uma graduação e um mestrado no Brasil em contabilidades, isso não tira o fato de que quando você chegar aqui em Portugal, você também vai ter que fazer esse reconhecimento, não só da graduação, mas também o reconhecimento desse mestrado. E aí é isso, por exemplo, digamos que você no mestrado, você fez mestrado internacional de contabilidade, não sei, digamos, nem se isso existe, mas eu tô dando só um exemplo aqui. E nesse mestrado internacional de contabilidade, você estudou a fiscalidade de Portugal. Olha que maravilha! E então, quando você chegar aqui, para você se inscrever na Ordem dos Contabilistas, você vai fazer essa prova com mais facilidade, obviamente, porque você pagou, né, essa matéria, então, aí no Brasil. E, novamente, eu estou dando um exemplo, tá? E aí, dependendo ali do seu resultado, eles irão avaliar se você está apto ou não para ser habilitado a exercer a profissão de contabilista aqui em Portugal. Espero que essa parte da equivalência de diploma e dessas matérias tenha ficado clara. Eu vou trazer 2 detalhes agora em relação à pandemia, porque a ordem aqui dos contabilistas, eles emitiram agora em janeiro de 2021, eles emitiram 2 comunicados referentes a... O primeiro é em relação à necessidade de estágio profissional. Por quê? Fora você ter que estar habilitado, fazer o reconhecimento, pagar essas matérias que, no caso, você não teria, ter êxito nessas matérias. Além disso, fazer as provas, o exame para ser admitido, você ainda tem que fazer um estágio aqui profissional, como os portugueses fazem, tá certo? Eles são obrigados a passar por esse estágio profissional. Só que com a pandemia, o que aconteceu? As coisas estavam fechadas, então o acordo que eles tinham com empresas e entre empresas e as universidades, elas ficaram suspensas porque nada estava funcionando e foi liberado essa exigência do estágio profissional em 2021, tá? Isso não é regra, isso é exceção devido à pandemia. Bem, gente, outro ponto importante e diferente foi em relação aos prazos e o tempo das provas, que diminuíram. Em relação aos prazos, normalmente eram 2 datas de exame por ano. Nesse ano, eles colocaram 3 datas diferentes. Então, é importante estar atento também a isso, porque, por exemplo, há pessoas já que estão em Portugal e que pretendem se inscrever para fazer esse exame. Então, fiquem atentos porque essas datas mudaram em relação à pandemia, tá certo? O tempo de prova também, eles diminuíram, são 3 horas agora para fazer as provas, tá? Então, fiquem também atentos a isso. O número de questões são 40 questões. E
eu vou ler aqui as disciplinas, as matérias que eles cobram nesse exame para poder ter a obtenção da certificação de contabilistas aqui em Portugal. Eles dizem que as matérias são contabilidade financeira e relato financeiro, contabilidade analítica ou de gestão, de natureza fiscal, fiscalidade portuguesa. Viram agora a importância que eu falei há um bocado em relação a essa matéria de fiscalidade? E eles colocam justamente essa expressão, fiscalidade portuguesa, ponto. E a ética e deontologia profissional dos contabilistas certificados. Então, para quem vai se submeter a esse exame da ordem dos contabilistas, são essas matérias aí que eles cobram que você tem que ter êxito, né? Você tem que passar para poder ser um contabilista certificado. Para finalizar, vamos para o terceiro bloco que eu separei para falar sobre aquelas pessoas que pretendem vir fazer cursos técnicos, por exemplo, na área contábeis aqui em Portugal. Então, é importante primeiramente falar sobre um ponto, que é, se você vem para fazer um curso técnico, é importante você ter em mente que você vai precisar fazer o reconhecimento perante uma escola portuguesa do seu ensino secundário, que é o nosso, aí no Brasil, nosso ensino médio, ou seja, o nosso primeiro, segundo, terceiro ano, aí no Brasil, é chamado aqui em Portugal, no 10º, 11º, 12º ano. Isso é o ensino secundário. Quando você termina a escola, né, o ensino médio, aí no Brasil, normalmente a gente ganha aquele certificado, né, de conclusão do ensino médio, né, normalmente. E aqui você vai precisar fazer o reconhecimento dessa sua conclusão. A escola, ela vai averiguar e também ela vai fazer uma equivalência da nota, porque normalmente a gente tem, né, nossas notas ali naquele certificado, naquela declaração de conclusão, e aqui eles vão passar para a equivalência que eles têm, porque no Brasil as nossas notas são de 0 a 10 e aqui são de 0 a 20. Então, por isso que é tão importante também esse documento. E aí, é possível sim que você faça um curso, né, técnico, enfim, que você tem cursos que tem sim matérias de fiscalidade portuguesa, matéria de gestão, economia, enfim, depende do curso que você pretende fazer, o curso técnico aqui. E depois você poderá sim se inscrever, se você quiser, para fazer essa prova da habilitação, né, dos certificados aí para ser contabilista, ou seja, perante a ordem contabilista, você com um curso técnico também, você consegue aí se inscrever para fazer essas provas, e também lembrando que tem que ter o estágio profissional, tá certo? Só um extra aqui, algumas pessoas têm a graduação de contadores no Brasil e pretendem vir para cá e fazem um mestrado em contabilidade aqui. E por que isso é importante? Porque se você vem fazer um mestrado aqui em Portugal de contabilidade, obviamente as matérias que você vai pagar é sobre, por exemplo, fiscalidade portuguesa, você vai pagar gestão, contabilidade analítica. Então, são matérias que vão lhe dar aquele plus, né? Obviamente, vão lhe dar o que você precisa para poder adentrar aí e fazer o exame da Ordem dos Contabilistas. Então, pessoas que vêm para fazer mestrados aqui é uma ótima opção também, né? Porque há pessoas que não querem, enfim, querem já vir para trabalhar, mas tem que fazer aí esses passozinhos para realmente adentrar aí no mercado português como contabilista, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero ter passado aqui para vocês todas as informações, ou a maioria das informações mais atualizadas possíveis. Se mesmo assim vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, a gente vai tentar ao máximo responder dúvidas de vocês. E
Curte esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilha também para aquela pessoa que você sabe que é contador aí no Brasil e está pensando em vir para Portugal. Não é nada impossível e estamos aqui para isso, para ajudar vocês, tá certo? Então, até o próximo vídeo.